Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou que irá deportar Greta Thunberg e o brasileiro Tiago Ávila e outros ligados à organização Coalizão Flotilha da Liberdade, que por estarem lutando contra o bloqueio de Israel a Gaza. Pois é. E olha, isso aconteceu depois de um sequestro. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Cara, foi um completo absurdo o que Sim. aconteceu e o que ainda está acontecendo, né? Porque a situação ainda não terminou de se desenrolar. Teve um desdobramento agora à tarde com a gravação da irmã do Thiago Ávila. Aliás, eu vou até adicionar esses vídeos aqui para mostrar para vocês, mas assim, eu tô assustado desde ontem, né, Sofia? Ontem eu tirei um dia off, milagre, né? Pedro Zambarda descansando num domingo. Só que eu tava no ônibus voltando para minha casa e assim, eu olhando, pipocando essas notificações a respeito da flotilha, já tava sabendo o que estava acontecendo. Primeiro foi um ataque com drone usando uma substância ainda não identificada, né? Depois eles invadiram a embarcação e aí é cortado as transmissões e eu já imaginei o pior, né? A gente imagina o quê? Que, sei lá, mataram as pessoas, que fizeram esse tipo de coisa. Até porque já aconteceu no passado, né? Já Sim. aconteceu de matarem 10 pessoas Uhum. tentando furar o bloqueio para levar ajuda humanitária, assim como já afundaram outro navio usando drones. Então, não Não era novidade seria. nenhuma. Não seria uma surpresa se de fato acontecesse. Sim. E aí, basicamente, assim, vamos dar a notícia completa. As últimas informações a gente tem do Estado sionista de Israel, que não dá para confiar em nada, mas vamos trazer primeiro o Brasil de fato. Israel cerca a flotilha da Liberdade em águas internacionais e sequestra a embarcação com ajuda humanitária. Isso é importante de dizer a precisão das palavras, tá, gente? Eles não estavam em domínio israelense. Então é quase, Sofia, eu tava vendo umas especulações, assim, parece coisa de pirataria isso aqui, sabe? Literalmente invadir uma embarcação que tem liberdade de fazer o que quiser em alto mar, né? O navio que levava alimentos, medicamentos e ativistas da faixa de Gaza teve as comunicações bloqueadas. A embarcação Madlin da Coalizão Flotilha da Liberdade foi atacada por forças israelenses nas primeiras horas dessa segunda-feira, quando navegava em águas internacionais rumo à faixa de Gaza. O navio levava ajuda humanitária, a população palestina foi sitiado e interceptado por volta das 2 horas horário local, conforme relataram ativistas a bordo. De acordo com os relatos, drones equipados com sistema de disparo automático cercaram o barco, borrifando-lo com uma substância branca semelhante à tinta. As comunicações foram interrompidas à força, os sons perturbadores passaram a ser emitidos via rádio para desorientar a tripulação. Para quem não sabe, a flotilha é um barco à vela, tá? Então ele é uma forma de militância que é feita internacionalmente enfim, foi provado aí que Israel se recusa a permitir que as pessoas levem pão e água para quem está passando fome, né? Eles estão interferindo no rádio, não podemos pedir ajuda, denunciou Tiago Ávila, ativista brasileiro presente na missão. Na véspera do ataque, a agência de radiodifusão de Israel, a RAA, já havia anunciado publicamente a intenção do exército israelense de capturar Madlin, transferi-lo ao porto de Ashdod e prender os ativistas a bordo. A operação confirma a política de repressão do Estado de Israel contra iniciativas de solidariedade internacional com o povo palestino. Ministério de Relações Exteriores de Israel, por sua vez, confirmou a detenção do barco e dos tripulantes. Pelas redes sociais, a pasta chamou ironicamente a missão de iate das celebridades e disse que todos os passageiros devem retornar aos seus países de origem. Em um vídeo compartilhado na conta oficial da chancelaria israelense, é possível ver os tripulantes da flotilha recebendo água e comida. A embarcação transportava suprimentos essenciais como alimentos, filtros de água, medicamentos e barras de proteína, em meio a uma catástrofe humanitária sem precedentes em Gaza. Segundo o Ministério da Saúde local, 54 mil palestinos já foram mortos pelos bombardeios israelenses desde o início da atual ofensiva. A Coalizão Flotilha da Liberdade é formada por organizações civis e movimentos populares de diversos países e atua de forma não violenta contra o bloqueio imposto por Israel a Gaza, considerado ilegal por tratados internacionais e condenado por diversas resoluções da ONU.
A ativista Greta Thunberg, a parlamentar palestino-francesa Rima Hassan e o brasileiro Thiago Ávila, entre outras pessoas, fazem parte dessa tripulação. E aí, Sofia, é o que você falou, a cobertura da imprensa foi praticamente nula, de informações assim básicas que a gente está dando para vocês. Depois teve o desdobramento que a BBC traz aqui, com posicionamento israelense, claro. Greta Thunberg, brasileiro Thiago Ávila e outros ativistas serão deportados, diz Israel, por levar ajuda a Gaza de barco. O que traz essa notícia aqui? O Ministério de Relações Exteriores de Israel afirmou que irá deportar Greta Thunberg e o brasileiro Thiago Ávila e outros ligados à organização Coalizão Flotilha da Liberdade, que luta contra o bloqueio de Israel a Gaza. A pasta informou também que o barco onde eles estavam atracou nesta segunda e as pessoas a bordo, incluindo a ativista sueca, estavam se submetendo a exames médicos para garantir que estejam em boas condições de saúde. Além de Brasil e Suécia, cidadãos da França, Alemanha, Holanda, Espanha e Turquia estão a bordo do navio, entre eles Rima Hassan, deputada francesa do Parlamento Europeu, e Omar Fayyad, jornalista francês da Al Jazeera. O barco partiu da Itália no dia 1º de junho para conscientizar sobre as condições de fome em Gaza. Israel afirma que seu bloqueio em Gaza é necessário para impedir que armas cheguem aos combatentes do Hamas na região. Eles não cansam de usar sempre a mesma desculpa? Eles não cansam. Ninguém explica nada, assim. Ninguém consegue explicar uma coisa simples, assim. Que é para impedir de chegar armas. Escuta, primeiro, eles estavam em águas internacionais. Vocês não têm jurisdição para fazer nada desse tipo em águas internacionais. Segundo, se o problema era chegar armas, por que diabos vocês não faziam algum tipo de vistoria e vendo que não tinha armas, deixava passar? Porque o objetivo não é impedir de chegar armas para o Hamas. O objetivo é impedir de chegar comida para o povo da Palestina. Posso falar uma coisa controversa? Se a Greta Thunberg está com uma metralhadora e ela entra em Gaza, isso é um escândalo para Greta Thunberg. Além de tudo, isso é burro. Uhum. Porque ela é a última pessoa que eu ia imaginar que ia levar armas para Gaza. A última. Se tem uma pessoa que eu vou confiar que é a verdade, que ela tá levando comida, é uma menina de 20 anos. Que é ativista pelo clima, inclusive. E por um acaso agora tá se dizendo socialista e tá sendo perseguida por isso. O problema é o seguinte, Sofia. Eles são negacionistas. Eles criaram um marco no dia do atentado do Hamas. Eu não tô entrando nem no mérito se a gente é a favor ou contra esse atentado do Hamas, tá? Mas aconteceu, de fato, um atentado do Hamas. E eles menosprezam que os palestinos estão sendo exterminados desde 48. Aí é que tá. Aí é que tá o ponto. É o pensamento mágico. Não, aí você bateu no ponto. Vivíamos em paz, maravilhosa, aconteceu o terrível atentado de outubro de 2023. E aí, a gente passa a fazer... A gente vai matar crianças por causa disso. Cara, primeiro... Aquele atentado foi algo terrível, foi algo condenável? Claro que foi, claro que foi. E a gente até pode entrar aqui na discussão sobre uma resposta àquele atentado, pipipi, popopó. Mas a gente tem que... Primeiro, o primeiro ponto, é isso que o Pedro já colocou. Não começou lá. Não. Começa por aí. Não começou no atentado, naquele atentado... 48, a teoria sionista de criação do Estado... étnico religioso pós Segunda Guerra Mundial, que aliás a Segunda Guerra Mundial foi a desculpa perfeita para isso acontecer. E aí os sionistas vão para lá e iniciam um processo de colonização. Exato. Não é uma simples ocupação. Agora, vamos lá. Eu realmente aqui tô sendo muito boazinha com os sionistas. Vamos fazer de conta que começou realmente naquele atentado. Vamos fazer de conta que não está acontecendo uma tentativa de colonização. Ainda assim, não é justificável o que está acontecendo. Não. Sabe? É a mesma coisa que, sei lá, imagina que a gente tá, sei lá, numa grande cidade brasileira, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, o que for. Daí chega uma pessoa do PCC... sequestra um ônibus e mata as pessoas que estão dentro ali daquele ônibus. Ok.
Daí, como, e no meio, e daí, como repercussão disso, o que a gente faz? A gente bombardeia a cidade inteira, destrói a cidade inteira, mata todo mundo que tá ali, e os poucos refugiados que sobrarem, você ainda impede o pessoal de levar alimento ou medicamentos para eles, porque senão o PCC pode pegar. Isso faz algum sentido? Eu não sei, para mim só parece que você só piorou a situação. Exato. E algo me diz que teria mais pessoas ainda querendo se juntar ao PCC depois disso, mas enfim, aí a gente já tá entrando em outra história. Então, cara, não existe justificativa para o que está acontecendo. Não existe. E, desculpa, a essa altura, quem ainda acha que isso tem alguma coisa a ver com Hamas, Sim. ou é burro ou é mal intencionado. Às vezes a soma dos dois. Às vezes a soma dos dois, bem colocado. Exatamente. Aí tem os vídeos da... Assim, eles gravaram vídeos assim, foi aterrorizante ver isso ontem, gente, logo depois que as comunicações foram cortadas, mas foi um recurso muito inteligente do ponto de vista. O Thiago Ávila perguntaram no chat, tem gente de esquerda que tem bode do Thiago... Sinceramente, gente, isso não é relevante, o Thiago tem que voltar vivo de lá. Você pode gostar, pode desgostar, não tô nem aí com isso. O Thiago tem que voltar inteiro, e o que ele fez é corajoso e é correto. Eu vi esse. Aí o pessoal até mandou superchat, né? Qual é a bronca de alguns da esquerda e alguns canais de esquerda tem com o Thiago Ávila. Respondo só se quiserem, mas é uma coisa que venho vendo desde que ele foi nessa missão. Eu concordo 100% com o Pedro. Eu até sei qual é a bronca que tem, eu não vou falar porque isso envolve questões pessoais com outro nome conhecido da esquerda, então vou ficar por aqui, não vou falar mais nada. Mas eu concordo com o que o Pedro falou. No momento, isso não é a coisa mais relevante. No momento, é importante que ele volte vivo. Ele tem que voltar vivo, gente. Se fosse eu lá, fosse a Sofia lá, qualquer um de nós lá. E ele tá numa luta justa, ele tá correto. Eu acho assim, se tivesse mais gente como ele, talvez esse mundo tivesse melhor, porque tem um monte de gente que tá literalmente não ligando pro que tá acontecendo lá. Vamos ver juntos aqui. Hi everyone, I'm Thiago Avila. I'm a Brazilian citizen, member of the Freedom Flotilla Coalition, and if you're watching this video, it means that I've been detained or kidnapped by Israel or another complicit force around the Mediterranean on our way to Gaza to break the siege. And in this case, I urge you to pressure my government and my comrades' governments for us to be released out of prison and to break relations with Israel, to end the genocide and end the siege that Israel is putting the Palestinian people on. We count on you right now. O pessoal fala, né, Sofia, que eu sou governista, sei lá, a primeira coisa que eu fiz foi cobrar o Lula. Uhum. Além de falar mal da cobertura da mídia. Teve também gravações aqui da esposa do Thiago e da irmã, que eu acho que é importante trazer, mas antes de tudo, vou trazer também o posicionamento da Greta Thunberg, que foi importante também. Deixa eu trocar a imagem. Agora tá tudo certo, vamos lá. My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces or forces that support Israel. I urge all my friends, family and comrades to put pressure on the Swedish government to release me and the others as soon as possible. Então essa foi a mensagem da Greta, e aí teve a esposa do Thiago e a irmã do Thiago. Enfim, são mensagens fortes, gente, mas é importante a gente deixar esse registro. Aparentemente eles estão bem, mas eu não consigo confiar no Estado sionista, então vamos lá. Oi pessoal, aqui é a Lara, eu sou esposa do Thiago, mãe da nossa filhinha Tereza de 1 ano, e há alguns minutos a gente recebeu uma mensagem avisando que eles foram interceptados, estavam sendo atacados pelo exército israelense, que o exército estava subindo no barco, e agora nós precisamos da ajuda de vocês, que vocês cobrem todos os parlamentares que vocês conhecem, cobrem o Itamaraty, cobrem o governo brasileiro, todas as figuras públicas, todo mundo, para trazer o Thiago de volta, para trazer todos os participantes de volta para suas casas, para suas famílias, e para que a gente consiga seguir nossa missão e romper o cerco ilegal a Gaza. Essa foi a mensagem da mulher, da esposa dele, e aí teve a mensagem também da irmã, que essa é mais emocionada, mas volto a dizer, é importante a gente registrar. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Luana, eu sou irmã do Thiago. E eu não lembro da minha vida sem o meu irmão. Eu nem não lembro da minha existência sem o meu irmão.
E a gente vê aí agora essa comoção na internet, né? Ele pediu isso para que a gente faça esse alerta, para que eles possam voltar para casa em segurança, sabe? E é por isso que eu tô aqui falando com vocês. Eu nem tinha condição de estar aqui falando com vocês. E a gente fica preocupado com a integridade física. E antes do Thiago ir, eu conversei com ele, falei, Thiago, por que você vai? Aí ele virou pra mim e falou assim, cara, você tem suas filhas, eu tenho minhas filhas, e a gente tá aqui podendo abraçar as nossas bichinhas e cuidar delas. Eu jamais me perdoaria se eu soubesse que lá as pessoas não estão conseguindo fazer isso com seus filhos. Se fosse com as minhas filhas, eu ia pedir muito para alguém de fora ter coragem de lutar por nós, para que a gente pudesse ter o direito de viver com as nossas filhas. Não é de hoje que o Thiago é essa pessoa, ele é um ser humano diferente, ele é um menino do bem, ele é um menino de ouro, assim, tem um coração gigante. E eu fico muito preocupada porque é o meu irmãozinho e eu não sei o que vai acontecer com ele. Eu espero que os procedimentos normais, né, sejam seguidos e que haja lealdade, pelo menos nisso, e que ele volte para casa pra gente. Antes dele ir, me perguntaram, né, o que você diria pro seu irmão se você pudesse falar com ele. Eu diria pra ele que eu tenho muito orgulho do que ele tá fazendo, da coragem que ele tem. O mundo precisa de gente assim. E que eu desejo pra ele muita força, porque eu sei que ele acredita de verdade no que ele tá fazendo. E ele sempre foi uma pessoa boa, sempre, sempre. E isso até acalma o coração um pouco. Porque ele, né, é dele lutar pelo mundo, lutar pela liberdade, lutar pelo amor. Tomara que essa luta não leve ele pra longe da gente. Mas independente de qualquer coisa, Thiago, em algum momento você vai receber esse recado. Eu queria dizer que a sua família inteira te ama muito. E tem muito orgulho de você. A gente sabe quem você é. A gente sabe o que tem dentro do seu coração. E a gente sabe que é só um erro. Eu vou terminar cantando um pedacinho de uma música que o Thiago cantava. E toda vez que ele cantava essa música, eu chorava. Eu sabia que era algo que vinha de dentro dele com muita força. E eu tinha medo que esse movimento um dia levasse ele para longe de mim. E é o medo que eu tô no meu coração agora. Ele cantava, era... Imagine um mundo melhor. É só imaginar um mundo melhor. Que a história eu já sei de cor. Não consigo. É isso. É sobre essa dor que a gente tá falando, gente. Tá? Evidentemente que o Thiago vem de uma militância que ele faz aqui no Brasil, mas ele foi muito corajoso de tomar a frente a isso, em cima de uma coisa que, assim, a mídia tá ignorando. Toda a mídia. Tá. A Independente cobre, assim, quase que forçado, porque ninguém tá cobrindo. Às vezes por falta de recursos, às vezes por falta de humanidade mesmo. A gente normalizou o genocídio. Às vezes por falta de recurso, às vezes por falta de humanidade, também às vezes por causa de um medo, de um bloqueio por parte das redes sociais, que a gente sabe que existe também. Mas, gente, eu acredito que esse corte não vai ir bem, justamente porque a gente está tocando num assunto que a rede na qual nós estamos usando para transmitir isso não quer que seja tocado, mas chega um momento que a gente tem que olhar e dizer, dane-se. Sim. E, aliás, Dane-se. eu queria fazer um pedido nesse corte, assim, esse depoimento da irmã do Thiago me derrubou aqui. Eu tô puto com essa história, tô por aqui disso aqui. Mas, assim, comentem bastante nesse corte, tá? Todo mundo que tá assistindo no plantão, vão lá, comentem, compartilhem, marquem o Lula. Isso é uma coisa para vocês reclamarem direto pro presidente da República, tá? Ele é o presidente de todos nós. E, assim, se acontecer alguma coisa com o Thiago, é culpa primeiro da mídia e depois do governo. O governo tem que Primeiro de fazer alguma coisa. Israel. Primeiro de tudo Israel, né? Vamos dar as culpas corretas.
Mas é primeiro do Estado sionista de Israel, depois da mídia, porque a mídia está fechada economicamente com esse lobby, e o governo brasileiro. O Lula tem que fazer coisas a mais além de discursar. Eu acho lindo os discursos, mas a questão não é essa. Exato, a gente sabe que o Itamaraty ele já fez um pronunciamento, mas gente, É um não é o absurdo. suficiente. Isso é Não um é o absurdo. suficiente. Os pronunciamentos do Itamaraty, os discursos do Lula, tudo isso é lindo. Dito isso, tem que ir além. Gente, tem Sim. que ir além, tem que começar a pensar em desfazer as parcerias que existem. Aliás, a gente já chegou a fazer um corte aqui no Meteoro uns meses atrás sobre Uhum. como nas universidades a gente tinha estudantes pedindo para que fossem interrompidos os acordos que existem entre universidades brasileiras e universidades israelenses. Sim. Será que agora não era um bom momento para a gente voltar a discutir isso? Sim. Sabe, tem que ter algum tipo de repercussão além da notinha de repúdio, gente. Notinha de repúdio não é o suficiente. E discurso do Lula também não. O Não. Itamaraty, o governo Lula, vocês têm que fazer mais. Vocês têm que fazer mais. Sim. E é uma coisa que eu acho que, assim, Sofia, sim, dá medo. A gente falando disso, né? Escrevi um texto ontem, vocês vão ver no próximo corte que eu vou falar bastante mal da Globo. Eu tenho certeza que eu tô com portas fechadas para mídia hegemônica, mas eu sinceramente não tô nem aí para isso, gente. Eu Uhum. conquistei meu espaço aqui na mídia independente. Eu acho que o governo tem que confiar mais nas alianças que ele tem no BRICS, com as alianças que ele tem com a China, com as alianças que ele tem em outros lobbies, porque assim, tá um ponto insustentável. Assim, vocês querem continuar passando pano para isso? Então tá, vocês vão ter que amargar 100 mil mortes, boa parte dela de bebês, de crianças, e a morte de uma etnia inteira. Se vocês quiserem, vocês estão fechados com isso, boa sorte para vocês. Eu não estou fechado com isso, não. Exatamente. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos sempre para cima, assim, logo no primeiro corte, pra gente tomar aquela porrada na cara. Esse aí foi pra passar raiva e eu sei que o próximo também é. Mas pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com más notícias nesse caso.